Frequentemente, o homem é responsável por causar danos ao meio ambiente. Danos esses que podem ser irreparáveis. Esses danos não atingem apenas plantas e animais, mas também causam impacto negativo na água, no solo e no ar. Quando alguma fábrica ou até alguém realiza alguma atividade que sabe que pode trazer consequências ao meio ambiente, nós tomamos medidas de prevenção. Mas nada é 100% seguro, e o problema vem quando essas medidas falham. Os desastres ambientais que ocorreram no Brasil e no mundo são consequência principalmente da estrutura precária de algumas instalações e falta de manutenção constante para evitar o risco de acidentes. Isso poderia ser resolvido com leis mais severas e maior consciência por parte das empresas. Mas, para o homem, o dinheiro acaba falando mais alto que a sua consciência. Nesse vídeo, em homenagem às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, ocorrida recentemente, e até para ficar de crítica às empresas, nós listamos 5 dos maiores desastres ambientais que já ocorreram aqui, no Brasil. O desastre da Vila Socorro. Por volta das 10h30 da noite do dia 24 de fevereiro de 1984, moradores da Vila Socorro, a atual Vila São José, em Cubatão, São Paulo, perceberam um vazamento de gasolina em um dos oleodutos da Petrobras, que ligava a refinaria Presidente Bernardes ao terminal de Alemoa. A tubulação passava em um mangue logo em frente à vila, que era constituída por palafitas, que são residências normalmente feitas de madeira sob o mangue. Naquela noite, um operador alinhou de uma forma inadequada e iniciou a transferência de gasolina para uma tubulação que se encontrava fechada. Ficando sob pressão, a tubulação acabou se rompendo e espalhando cerca de 700 mil litros de gasolina misturadas pelas águas do mangue. Muitos moradores ingênuos coletaram e armazenaram parte do produto vazado em suas residências, pensando em vender um combustível. Mas, com a movimentação das marés, a gasolina se espalhou pela região e bastava uma simples faísca para que tudo entrasse em chamas. E foi o que aconteceu, cerca de 2 horas após o vazamento. O número oficial de mortos é de 93, porém, algumas fontes citam um número extraoficial superior a 700 vítimas fatais. Acidente com Césio 137. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do acidente de Chernobyl, não é mesmo? E achou que isso só acontecia lá fora. Mas não. O acidente do Césio 137 foi considerado o maior acidente radioativo que já aconteceu em solo brasileiro. Não se compara ao Chernobyl, mas foi o maior acidente radioativo do Brasil. Em setembro de 1987, em Goiânia, 2 catadores de lixo encontraram um aparelho de radioterapia em um prédio abandonado. Os catadores, acreditando que o aparelho poderia ser vendido e render a eles algum dinheiro, levaram o objeto até a casa de um deles e depois acabaram vendendo ele para um dono de um ferro velho. No ferro velho, o equipamento acabou sendo aberto. E lá dentro, bem no fundo, havia uma espécie de um pó azul bem brilhoso que chamou a atenção do dono do ferro velho. O senhor, muito encantado com o que havia visto, quis levar o pó até a sua casa e mostrar para sua família e amigos. O que ele não sabia é que aquele pó era cloreto de Césio 137, extremamente radioativo. Todas as pessoas que tiveram contato com o produto tiveram sinais de intoxicação. Oficialmente foram registradas 4 mortes em consequência do Césio, mas várias outras pessoas sofreram com os efeitos da radiação. Vazamento de óleo na Baía de Guanabara. Em 18 de janeiro de 2000, um vazamento de óleo de grandes proporções foi responsável por mudar o cenário da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Um acidente com um navio petroleiro resultou no vazamento de pelo menos 1,3 milhão de litros de óleo na Baía. A mancha de óleo se estendeu por uma faixa superior a 50 km², atingindo o manguezal da área de proteção ambiental de Guapirim e diversas praias que são banhadas pela Baía de Guanabara. Inúmeras espécies de fauna e flora foram afetadas, além de provocar graves prejuízos de ordem social e econômica à população, que tirava o seu sustento das atividades ligadas aos recursos hídricos da Baía. Após o desastre ambiental, muitas espécies de peixes desapareceram e os pescadores até hoje trazem as redes de pesca sujas de óleo que ainda estão depositados no fundo da baía e dos manguezais. Em novembro de 2015, o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, provocou a liberação de 62 milhões de metros cúbicos de rejetos de mineração. Uma onda de lama de aproximadamente 10 metros de altura arrasou a cidade de Mariana, alcançando o Rio Doce, trazendo incalculáveis prejuízos ambientais. As comunidades localizadas em todo o curso do rio também foram atingidas. O governo brasileiro identificou essa como a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Apenas um mês depois, foram retiradas 11 toneladas de peixes mortos. Ainda, 19 pessoas acabaram falecendo na tragédia, fora as milhares que perderam as suas casas e se feriram.
E agora, 3 anos depois, quase a mesma tragédia se repete, talvez pela impunidade ou simplesmente descuido. Brumadinho supera a tragédia de Mariana e se torna a maior tragédia já registrada no Brasil. Na manhã do dia 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 do complexo Mina do Feijão da mineradora Vale cedeu em Brumadinho, Minas Gerais. Quase 13 milhões de metros cúbicos de rejeto de minério despencaram da barragem, atingindo a área administrativa da Vale, comunidades da região e o rio Paraupeba, na bacia do rio São Francisco. Ainda não se sabe as causas do rompimento da primeira barragem, mas uma combinação de pequenos tremores de terra e problemas na conservação pode ter sido a raiz do desastre. O maior problema é que os moradores não foram avisados do desabamento e foram pegos de surpresa sem chance de se protegerem. Ao todo, no momento em que esse vídeo é gravado, já foram contabilizados cerca de 100 vítimas e ainda mais 230 desaparecidas, e a estimativa é que esse número de vítimas ultrapasse os 300. Isso não é um problema apenas no Brasil. Desastres ambientais são registrados por todo mundo, e quase todos os anos alguém é vítima do descaso e da ganância de alguns homens. Brumadinho acaba, infelizmente, virando apenas mais uma estatística, mais uma tragédia. Para as famílias é a maior de todas, sem volta, sem perdão. Não importa o dinheiro que recebam de indenização, que seja todo o dinheiro da Vale, não vai preencher 1% do que eles tomaram dessas famílias. O Brasil, além de tudo, ainda é o país da impunidade. E enquanto os responsáveis não sentirem que há uma punição a quem comete esse tipo de crime, eles vão continuar cometendo. A punição não pode afetar só no bolso, dinheiro eles têm de sobra, é preciso algo a mais.